Só quero ouvir sua opinião se ela for baseada em dados da realidade, senão nem comece a falar. E no seu lugar de fala eu vou te atacar tantos dados estatísticos na sua cara para refutar qualquer coisa que você venha falar sobre sua experiência. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fala Galtuso, eu sou o G Galtuso. O tema do vídeo de hoje é: será que a gente consegue falar sobre assuntos sem ter os dados estatísticos sobre aquele assunto? Trouxe esse vídeo baseado no vídeo do corte do Flow, onde Gabriela Prioli, advogada criminalista, e Monark falaram um pouco sobre educação, e ali surgiu um tema bem interessante, onde Monark meio que ficou meio irritado por não ter dados e Gabriela pedindo dados para poder embasar melhor o argumento dele. Eu trouxe um trecho desse vídeo, eu vou dar uma pequena modificada na voz, só para não ter problema aqui no YouTube. Acompanhe esse vídeo, entenda esse vídeo e a gente segue depois com as minhas considerações sobre esse tema. E afinal de contas, a gente pode falar sobre assuntos sem ter os dados analíticos, estatísticos da realidade sobre esse tema? Confere o vídeo aí do corte do Flow. Tudo que você pode falar tudo, mas aí você pode estar falando uma mentira, por exemplo, se você não tiver o dado. Não, mas ó, por exemplo, se eu tenho a percepção que a educação do Brasil é uma merda, Tá, comparado ao mundo, tá bom. eu posso ter a percepção que a gente poderia ter evoluído mais. Não posso? Mas é que é um argumento muito raso, porque assim, se eu tenho a percepção Se todo mundo evoluiu numa progressão, Qual é a progressão que todo mundo evoluiu? ué, vai ver Singapura, por Não, exemplo. qual é a progressão? A gente sabe que países como Singapura... Qual é a progressão? Mas isso é muito chato, pra eu não poder conversar, falar sobre o que eu penso, porque eu tenho que ter os Pode, números e mas eu estatísticas, não senão eu não posso falar o que Mas eu eu penso. não posso falar, eu posso perguntar qual é a progressão? Eu vou falar que eu não sei. Então pronto, aí acho que acabou. Mas eu não vou continuar. Aí eu não posso falar o que eu penso. Não, Se eu pode. não sei estatística. Não, tá bom, pode. Não, eu tô não deixando você falar? Não, eu sei. É que quando eu falo o que eu penso, é sei qual é os dados específicos. Mas é que então, é- pronto, o que você pensa tá inválido. Eu não vou nem contemplar a sua opinião. Vamos tentar, vamos ver se eu consigo um outro exemplo. O seu cabelo... Não, é que tipo... não, eu entendo. É que é muito ruim a gente não poder conversar sabe o sobre que as eu coisas acho? por causa que a gente não tem Mas sabe o que eu nível de acho? estatística Sabe o que eu junto. acho um absurdo, Monark? Eu acho um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Eu engordei. 10 Não, quilos. mas eu acho que você não engordou. Tá, mas eu engordei. Não, mas a minha opinião é que é um absurdo que você não tenha engordado durante a pandemia. Mas Seria- você vê seria um vídeo... ótimo, Mas é ótimo. então onde tá baseando a sua opinião? A minha base... Aê, você quer que eu me baseie o quê? Num dado da realidade, Monark? É isso que eu tô tentando te falar. Não dá da realidade que o... Esse trecho foi suficiente para revirar a internet com um monte de pessoas falando: ah, então eu não posso falar nada se eu não tiver dados, enfim, falando sobre a atitude da entrevistada e do entrevistador. E o Monark, que não é bobo nem nada, para colocar um pouco mais de fogo aí nessa conversa, fez o seguinte tweet: lembre-se bem, apenas pesquisadores estatísticos podem emitir opinião nesse mundo em uma conversa de bar ao vivo. Resto de vocês, meros mortais, se contentem a assistir passivamente às discussões dos intelectuais. Após esse vídeo e esse Twitter, vamos às minhas considerações. Primeiro, que eu acho que existem 3 fontes legítimas onde você pode embasar e sustentar qualquer tipo de argumento ou assunto que você traga em qualquer lugar. Primeiro é a experiência, o segundo são os dados e o terceiro é a intuição ou percepção, como o Monark fala no vídeo. Sempre que for fazer qualquer tipo de vídeo falando sobre qualquer assunto, é importante que você traga por essas 3 fontes, né? Na verdade, se você pensar bem, é até difícil você falar de um assunto sem utilizar uma dessas 3 fontes legítimas para você sustentar o seu argumento. Afinal de contas, se você não utilizar nem a intuição, nem a experiência e nem dados, você vai estar num achismo absoluto, falando um monte de groselha e blá blá blá, totalmente genérico, sem nenhum fundamento. Então, fica muito difícil. Então, certamente, quando você for falar de um assunto, você vai falar ou da sua experiência ou de dados coletados que representam, entre aspas, a experiência de outras pessoas e a intuição. Vou falar aqui a diferença entre cada uma delas e onde cada uma se encaixa melhor, onde uma é mais relevante que a outra. Se liga. Quando a gente levanta um assunto baseado na nossa experiência, a gente está falando do nosso dia a dia, dos fatos que aconteceram, dos fatos que acontecem em determinado assunto, determinada situação. Então, é totalmente legítimo, porque é alguma coisa real que acontece no nosso dia a dia. Para ficar mais fácil para você entender, a gente pode considerar a experiência como lugar de fala. Então, quando um negro tem um lugar de fala dele para falar sobre racismo, ele está falando sobre a experiência dele, como ele viveu esse assunto, esse tema. Quando a gente dá o lugar de fala de uma pessoa que vive na periferia sobre insegurança, ela está falando sobre insegurança no lugar que vive, totalmente legítimo, totalmente válido, que tudo que ela for falar ali, para ser um pouco mais tranquilo nesse assunto sobre o lugar de fala, podemos pegar eu ou mesmo você aí do outro lado para falar sobre o nosso dia a dia, as situações que a gente passa.
nosso lugar de fala sobre aquele determinado assunto. Então é totalmente legítimo e válido aquilo que a gente for falar quando a gente está no nosso lugar de fala, quando a gente fala sobre as nossas experiências. O que são os dados? Dados são compilados da média das respostas de uma determinada pesquisa, correto? Então um órgão, uma instituição faz uma determinada pesquisa e a média das respostas é o resultado desta pesquisa. Quando que se utiliza dados? Primeiro que os órgãos, né, as instituições utilizam os dados para saber se uma determinada ação feita deu resultados positivos, atingiu o que precisava atingir, e também se utiliza os dados para poder fazer melhorias em determinados assuntos, determinadas ações. Então é para isso que a gente utiliza os dados. E os dados são completamente legítimos quando a gente atribui eles a níveis mais amplos de uma conversa. Por exemplo, eu não posso refutar o lugar de fala de uma pessoa com dados estatísticos, porque eu estou fazendo uma ação totalmente elitista, eu estou menosprezando a vivência daquela pessoa ao atribuir esse tipo de argumento para poder tentar convencer a pessoa do contrário. Como que eu vou convencer a pessoa do contrário se ela vive aquilo diariamente? Porque eu peguei dados que, como eu disse, são categorias amplas, então não dá para fazer, não dá para comparar lugar de fala, não dá para refutar lugar de fala com dados estatísticos. Você pode até comparar, mas não dá para refutar a minha experiência de vida com dados que tem por aí, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O lugar de fala reflete a vivência diária do indivíduo, enquanto dados estatísticos é algo mais amplo, né? Então tem que ser usado no seu contexto mais amplo. E a intuição? A intuição é baseada sempre ou na experiência, no lugar de fala, ou em dados. Não tem como você basear sua intuição do nada. Eu intuo que seja desse jeito, mas onde você tirou isso? Você vive isso? Não vive. Você viu os dados sobre isso? Não vi. Isso aí é o meu achismo, que é o caso que a Gabriela fala sobre isso no vídeo com o Monark, porque o Monark não apresenta dados, ele simplesmente traz um achismo, uma percepção genérica sobre como que é a educação no Brasil. Na verdade, uma visão bem populista de como é a educação no Brasil. E é nessa parte que o Monark errou, porque ele poderia sim ter feito uma comparação melhor da sua percepção com uma realidade de terceiros, né, a experiência de terceiros, ou de fato ter colocado os dados, porque já que ele levantou essa bola, que tivesse pelo menos os dados a qual ele estava tentando citar, e foi questionado por Gabriela, e ele ficou irritado porque ele não tinha isso, nem sei de onde ele tirou os dados que ele tirou. Então ele estava completamente despreparado para falar sobre esse assunto. E aí vem um ponto importante, que não é só o que você fala, mas aonde você fala e quantas pessoas você impacta. No caso do Flow, ele impacta milhões de pessoas, diferente do que o Monarca fala, que é uma conversa de bar ao vivo. Conversa de bar ao vivo, você fala com seus amigos, impacta eles ali e acabou. No caso do Flow, impacta milhões de pessoas. Então, quantas pessoas podem ser influenciadas pelo aquilo que o Monark falou? Pelo simples achismo dele. A gente sabe que as pessoas não têm muito assim, vontade de correr atrás das próprias respostas e ficam buscando, né, tendo como verdade aquilo que os influenciadores falam. Então, ele tem esse dever de trazer, se ele for levantar a bola por assuntos importantes, saber, né, minimamente aquilo que ele vai falar, ter pelo menos dados ou falar de experiência para poder sustentar melhor aquilo que ele for falar. Porque no caso do Flow, o Flow você não vai achar conteúdos de alto nível intelectual. Você vai ver puro entretenimento. E é muito bacana o que eles fazem. Puro entretenimento, curiosidades de artistas e tudo mais. E esse é o lance deles. Então, para finalizar esse vídeo, você deve sim falar o que você quiser falar, deve gravar, deve publicar. Utilize dessas 3 fontes legítimas para sustentar seus argumentos. Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, coloque nos comentários se você concorda com a opinião desse vídeo e a gente se vê no próximo. Até mais!